Eu quero chamar aqui esse amigo nordestino, homem de Deus, pastor Mateus Almeida. Aplauda o Senhor pela vida dele. Estamos tudo aqui, família, estamos juntos. Tive a oportunidade de conhecer ele no churrasco nosso dos amigos lá, mais de perto. E parece que você já conhecia há muito tempo, né? Que já conversa, já tem ideia, né? E feliz de ter você aqui com a gente hoje, viu? De verdade. Vamos orar por ele? Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor, como ontem, como hoje pela manhã, que agora não seja diferente, que o Senhor fale conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir como igreja, como juventude, ó Deus, como o Senhor tem usado sempre o pastor Mateus, Pai, que o Senhor use ele, Pai, com ousadia, com intrepidez, Pai, debaixo da Tua graça, que o Teu nome seja glorificado através dessa palavra e que a Tua igreja seja edificada para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aqui é quarta, foi sábado. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria, olha a provisão chegando aqui. Deus é bom, obrigado, minha irmã. Que alegria poder estar com vocês aqui em Lagoinha, Ribeiro de Abreu. Me sinto muito honrado, agradeço ao pastor Edgar pelo convite, amigo precioso, por confiar o púlpito a mim. Como ele bem falou, eu me chamo Mateus, sou ali da Lagoinha Matriz, ali junto com a juventude, com os voluntários e em tantas atividades da igreja. E para mim é uma honra poder estar com vocês essa noite, nesse congresso tão lindo de jovens, com um tema tão precioso, santificados pela palavra. Amém? Que o Senhor nessa noite mais uma vez fale aos nossos corações. E queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto que dá tema a esse congresso. Nós vamos refletir mais uma vez no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. João 17. Quero parabenizar também vocês pela estrutura muito bonita, ar-condicionado aqui, vocês estão muito chiques, gente, coisa linda, parabéns, Edgar. Vocês são bênção demais nesse lugar, que o Senhor continue ampliando essa tenda, usando vocês com graça, com ousadia nessa comunidade, em nome de Jesus, que esse lugar seja refúgio para os perdidos. João 17, a palavra do Senhor nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da poderosa palavra do Senhor. Nós viemos aqui hoje porque nós queremos conhecer mais sobre o Senhor. Nós viemos prestar um culto ao Senhor, mas sabemos que enquanto te adoramos, enquanto te buscamos, também ouvimos a tua voz e somos direcionados por ela. Que no nome de Jesus, nessa noite mais uma vez a tua palavra fale conosco. Se existe algo em nós, Senhor, que precisa ser confrontado, que a tua palavra se revele como espada. Se existe algo em nós que precisa ser curado, que a tua palavra seja um remédio. Mas que diante de qualquer situação nós sejamos alinhados ao teu propósito, à tua vontade, ao teu desejo para nós, em nome de Jesus. Que nessa noite o centro seja o Senhor Jesus, que como tesouro em vasos de barro, toda a excelência, toda a glória, toda a honra, todo louvor, nós rendemos somente a Ti, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos aqui, irmãos, talvez você já leu, você conhece o contexto desse texto. Nós estamos dentro de uma narrativa evangelística. João está escrevendo a respeito de Jesus, o Messias,
aquele de quem no início do Evangelho ele testifica como sendo o Verbo de Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo da criação que encarnou, que andou aqui entre nós, que realizou prodígios, maravilhas, milagres, mas que teve um auge em seu ministério. O ministério de Cristo teve o seu auge na cruz. Esse era o objetivo de Jesus nascer, se tornar homem, 100% Deus. Tudo o que ele passou aqui na terra tinha um único objetivo: morrer na cruz no meu e no seu lugar, para perdoar os nossos pecados, pagar pela nossa dívida e mudar a nossa história. Porque antes nós estávamos caminhando rumo à condenação eterna, rumo à morte eterna, e por causa de Cristo, eu e você agora temos vida eterna. Pela graça de Deus, pelo favor não merecido do Senhor, nós agora temos vida eterna. E nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo, que nos garante que sim, nós temos uma eternidade com Cristo e nós iremos viver essa realidade. Mas especificamente esse texto que nós lemos aqui, ele faz parte de uma oração. Jesus estava orando. Só abrindo parênteses, irmão, se o Filho de Deus orou, quanto mais eu e você não temos que orar. Como foi muito bem encenado aqui, a oração é uma disciplina espiritual que eu e você precisamos ter nela constância. Como nós cantamos, oração é alimento. A gente tem que orar, a gente precisa orar, e Jesus estava orando. Se você ler o início do capítulo 17, provavelmente tem no título da sua Bíblia, a oração sacerdotal. Existe inclusive em relação a esse texto um comparativo com a oração do Pai Nosso. Algumas pessoas dizem que a oração do Pai Nosso, ela é um momento de intimidade de Jesus com o Pai, só que na verdade a oração do Pai Nosso é uma didática. Jesus ele está ali ensinando os discípulos a orar. Aqui em João 17, Jesus está em uma ligação íntima de relacionamento com Deus, de relacionamento com o seu Pai. Esse momento precede aquele famoso episódio do Getsêmani, quando Jesus está prestes a ser entregue para ser crucificado. E aqui Jesus está em comunhão com Deus, o Pai. Durante todo esse capítulo 17, é uma grande oração que Jesus faz, e nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora a respeito de si mesmo. A segunda parte, do versículo 6 ao versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos, pelos apóstolos. E no final do versículo 20 ao 26, Jesus apresenta todos os crentes do Novo Testamento, que seriam ali a formação da igreja primitiva. E aqui nesse versículo 17, que é o tema desse congresso, Jesus está orando pelos seus discípulos, especificamente pelos apóstolos. Mas é uma oração, irmãos, que fala tanto ao nosso coração. Porque antes de Jesus dar uma ordem para os discípulos, ele está pedindo ao Pai que os capacitem para cumprir essa ordem. Você sabe que quando Jesus ele foi subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Mas é interessante, irmãos, que a ordem aqui dada por Jesus, a oração que Jesus fez no capítulo 17, no versículo 17, não é para quem é de fora. Jesus não está falando com simpatizantes do Evangelho. Jesus não está falando com visitantes da igreja. Jesus está falando com os discípulos. Jesus está falando com os amigos próximos. Jesus está dando uma missão para quem tinha relacionamento com Ele. E Ele faz uma oração em relação a esse grupo de pessoas. E dentro da exposição desse texto eu queria ver com você alguns fatores que são primordiais para a nossa vida cristã. E é o que Jesus começa primeiro dizendo no início
do versículo 17. O pedido é: santifica-os. Santifica-os. Esse é o pedido de Jesus ao seu Pai a respeito dos seus discípulos. Se nós olharmos aqui o contexto, os versículos anteriores, Jesus está orando a respeito de uma relação entre os seus discípulos e o mundo, entre os discípulos próximos e todo o contexto ao seu redor, e todo o sistema que rege a sociedade. E o que Jesus fala dentro dessa relação dos seus discípulos com o mundo é: Pai, santifica-os. O que é ser santo? O que é ser santificado? Ser santificado é ser separado, você sabe disso. Ser santo é ser separado para um uso particular. Separar alguma coisa para uso particular. Deus está dizendo, Jesus está orando ao Senhor, dizendo: Pai, os discípulos eles vão ficar no mundo, eu não vou mais estar aqui. Versículo 11 do capítulo 17: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo: eu vou sair daqui, eu estou indo para junto de ti, mas eles vão permanecer aqui. E enquanto eles permanecerem aqui, Pai, guarda-os, separa-os, santifica-os. Não deixe eles se contaminarem com o mundo, mas santifica-os, Pai. Embora aqui os discípulos agora eles precisavam se acostumar com uma realidade diferente do que eles já estavam vivendo. Você imagina o que é ter Jesus com você todos os dias pessoalmente, a pessoa de Jesus presente, te ensinando, sentado à mesa com você, mostrando para você o que é certo, o que é errado, por meio de parábolas, te ensinando princípios eternos, realizando diante dos seus olhos milagres, prodígios, maravilhas. Eu não sei você, mas eu queria muito ter tido essa experiência. Mas é verdade, irmãos, que os discípulos agora, depois que Jesus subisse aos céus, eles precisariam continuar, eles precisariam seguir na trajetória. E como que eles fariam isso sem a presença física de Jesus? O segredo do que Jesus está clamando, do que Ele está pedindo, é que embora eles permanecessem, os discípulos permanecessem no mundo sem a presença física de Jesus, eles continuassem separados do mundo por meio da sua comunhão espiritual com Cristo. Quantas vezes nós, irmãos, assim como o versículo 15 aqui disse, nós lemos: não peço que os tires do mundo. Nós achamos que para ser santos nós precisamos andar em andar mais alto do que o mundo. Nós precisamos estar em um piso mais alto do que o mundo. A gente acha que para ser santo a gente não vai mais ter relacionamento com o mundo. Só que, meus irmãos, a oração de Jesus aos discípulos aqui é: Pai, eu não peço que os tires do mundo. O nosso erro muitas vezes é achar que nós somos crentes quando estamos na igreja, e não precisamos ser crentes quando estamos na segunda-feira no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da nossa família. O nosso erro muitas vezes é confundir o cristianismo com uma simples religião, com um sistema religioso que cobra de nós uma frequência nos cultos, que cobra de nós atividades na igreja, mas que nos dispersa na segunda-feira para a gente viver de qualquer jeito. E Jesus está orando sobre os discípulos: Pai, não os tires do mundo, mas capacite eles para que no mundo eles sejam sal da terra e luz do mundo, para que eles possam salgar, temperar e iluminar em meio às trevas.
Quando Deus te chamou, irmão, quando Deus te separou, quando Deus te santificou, te convenceu do seu pecado, gerou arrependimento no seu coração, Ele não simplesmente disse, se separa dessas pessoas. Ele disse, se separa dessas práticas. Deixa essas práticas de lado. Mas essas pessoas, você vai ser sal da terra e vai ser luz do mundo. Você vai iluminar. Ao invés de ser influenciado, você vai influenciar. Essa é a missão dos discípulos. Jesus ora, Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, que guarde os seus corações. Eu não sei se você já teve a experiência de ver uma garça, aquela ave bem branquinha, ela caçando em um rio, ou em uma praia, não sei. Geralmente em lugares, litorâneos, como o pastor Edgar falou, eu sou nordestino, sou pernambucano, então eu cresci perto da praia. Gente, como eu sinto falta no calor de um domingo como esse, dá uma vontade de molhar a pele com água salgada, tomar aquele sol. Mas lá no Recife, em Pernambuco, eu via muitas vezes essa cena, porque tem um mar, tem muitos rios, de garças caçando alimento. Só que a garça, irmãos, embora ela esteja perto da água, muitas vezes um rio que está poluído, está sujo, ela desce voando, ela passa rente à superfície das águas, ela pega o seu alimento e sai voando, e ela não se suja com aquela água que está impura. Como igreja, irmãos, nós precisamos viver esse nível de santificação. Muitas vezes nós vamos precisar andar rente às águas da impureza. Muitas vezes a gente vai precisar ter relacionamento com pessoas que se contrapõem à nossa fé. Muitas vezes a gente vai lidar no nosso dia a dia com pessoas que detestam crente, ou com pessoas que têm mania de querer te influenciar e te chamar para aquilo que é errado, querem te influenciar e te levar para a impureza junto com elas. Mas assim como essa garça que desce lá no rio, pega o seu alimento e sai voando sem se sujar, eu creio que é o desejo de Deus que você seja tão santo, ao ponto de você ser um instrumento de santificação, ao ponto de as pessoas olharem para você e se sentirem inspiradas a serem santos, porque você tem sido capacitado por um Espírito que é santo. Irmãos, a orientação de santificação, a orientação de santidade, não é só para os apóstolos, não é só para a igreja primitiva. A mensagem de santificação é para mim e para você. Eu e você precisamos ser santificados. Eu e você precisamos ser separados. Eu e você precisamos lutar contra o pecado. Eu e você precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, e buscar agradar ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de piedade. Faz parte da vida de um cristão, irmãos. Em meio a um mundo de impureza, em meio a um sistema corrompido, ainda há um chamado para que a igreja permaneça em seu lugar de santificação. Em meio a um mundo deturpado, em meio a uma sociedade depravada, eu e você somos chamados para sermos santos, para sermos santificados. No livro de Jeremias, capítulo 29, relata-se um episódio em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. E você sabe que Babilônia, na nossa ótica de interpretação bíblica, significa um ambiente de impureza e de imoralidade. Era um cativeiro, o povo que era o povo de Deus, chamado, Deus fez o povo de Israel para si, deu um propósito, Deus se relacionava, Deus ditava as ordens. Naquele momento, o povo santo estava agora no meio do povo impuro. E Deus manda Jeremias escrever uma carta para aquele povo, é o que está escrito no capítulo 29.
dizendo para o povo de Israel: olha, fui eu quem mandei vocês para ir, fui eu quem exilei você, Israel, aí na Babilônia. Mas eu não quero que vocês fiquem aí amuados, acuados, entristecidos. Embora eu tenha enviado vocês para o exílio, enquanto vocês estiverem aí, não parem de crescer. Enquanto vocês estiverem aí, trabalhem, plantem, colham, casem-se, deem seus filhos em casamento e orem pela prosperidade da Babilônia, porque a prosperidade da Babilônia é a prosperidade de vocês. Muitas vezes, como igreja, irmãos, a gente está nesse mesmo lugar do povo de Israel e nos sentimos exilados. Exilados porque parece que quanto mais se prega o evangelho, mais evidente a depravação humana fica. Quanto mais nós nos posicionamos como cristãos, mais o mundo afunda para um nível de imoralidade absurdo. E muitas vezes nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, a gente para pensar e fala: meu Deus, parece que eu realmente nasci na época errada. Sou quadrado demais mesmo. Só que no meio do exílio, Deus está dizendo para o povo: cresçam. Vocês ainda são o meu povo. Vocês ainda são a minha nação. Que eu e você continuemos crescendo em santificação. Que eu e você continuemos sendo santificados, separados. Só que o texto continua dizendo a oração: santifica-os na verdade. Irmãos, quando a Bíblia fala de santificação, a santificação é justamente a libertação, a separação do domínio das trevas, a separação do domínio da mentira. E você sabe que uma mentira se combate com a verdade. Qualquer mentira, ela é combatida com a verdade. E a oração que Jesus faz é: Pai, santifica-os na verdade. Somente a verdade, irmãos, é capaz, é poderosa para desfazer as falácias do engano. Somente a verdade, ela é luz suficiente para dissipar as trevas do engano, as trevas dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Somente a verdade é suficiente para desfazer o liberalismo que ronda-nos. Somente a verdade pode nos libertar, o que a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que te liberta é a verdade que você conhece. O John MacArthur vai dizer que a santificação é realizada por meio da verdade, que é a revelação que o Filho proporcionou de tudo o que o Pai lhe ordenou comunicar. A verdade que nos liberta, irmãos, a verdade que nos santifica é exatamente a revelação de quem Cristo é. É exatamente a revelação daquilo que Cristo nos comunica por meio da sua palavra. E ao passo, irmãos, que essa verdade nos liberta, a falta do esclarecimento, a falta do conhecimento da verdade nos leva ao perecimento. Você já teve a experiência de andar por um lugar desconhecido, sem um GPS para te ajudar? Você já teve a experiência de estar em um bairro, em uma cidade que você não conhece, e você quer chegar em um determinado lugar, mas você não tem um GPS, você não tem um mapa para te auxiliar a chegar ao seu destino? Provavelmente já começa que aqui no Brasil, se você está num lugar desconhecido, com certeza seu carro vai cair no buraco, porque você não conhece aquele lugar. E buraco tem em todo canto.
Vai ser muito mais difícil e você vai errar o caminho várias vezes. Da mesma forma somos nós quando não temos o esclarecimento da verdade, irmãos. Quando não buscamos esse esclarecimento por meio da palavra de Deus. A gente pode até ter uma motivação certa de querer chegar em algum lugar, mas se não tem um mapa não adianta. A gente vai cair no buraco, vai acabar com a suspensão do carro, vai queimar mais combustível, simplesmente por falta de esclarecimento da verdade. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, um texto extremamente conhecido por nós, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Isso é muito sério. A falta do conhecimento da verdade, a falta de uma vida na verdade, vai nos levar ao perecimento e à rejeição de Deus. Isso é muito sério. Mas se nessa noite o Senhor tem falado ao seu coração, se Ele separou esses 2 dias de congresso aqui para dizer: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, é porque ainda há um propósito para você, é porque Ele ainda quer gerar arrependimento, Ele ainda quer gerar mudança, Ele ainda quer gerar transformação. A Bíblia fala, irmãos, que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Disciplina de Deus é prova de amor. A fala de Deus nos corrigindo é prova de amor. O problema é quando Ele para de corrigir. O problema é quando Deus se silencia e Ele se retira. Aí é que está a bronca. Mas o Senhor está nos chamando, nos convidando para andarmos no caminho da verdade. Nós estamos vivendo em uma sociedade conhecida como sociedade pós-moderna. Você já ouviu falar esse termo? Quem aqui já ouviu falar nesse termo? Sociedade pós-moderna. E uma das características dessa sociedade pós-moderna é o relativismo. Relativismo. Na sociedade dos nossos dias, irmãos, não existe uma verdade absoluta. A verdade é relativa. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua verdade. E ninguém pode ser confrontado nessa história. Porque eu tenho a minha verdade, esse aqui é o meu limite, daqui para cá sou eu que mando, daqui para aí você faz o que você quiser da sua vida. É isso que a sociedade pós-moderna diz. Não confronte o meu pecado. É isso que a sociedade pós-moderna diz. Não diga que eu estou errado, porque eu não estou. Afinal de contas, não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás, só para a gente concluir o meme. Não é errado se te faz feliz. E aí a gente tem livros sobre isso, a gente tem músicas sobre isso, a gente tem filmes sobre isso, porque não existe mais verdade absoluta na sociedade pós-moderna. Não é errado se te faz feliz. É uma sociedade relativista e por isso também é uma sociedade hedonista. Uma sociedade que é idólatra do prazer. Uma sociedade que vive só para ser feliz e não aguenta ser desafiada, não aguenta ser confrontada, não aguenta passar por dificuldades, por problemas. O hedonismo é essa idolatria pelo prazer. E isso está tão, irmãos, implementado na nossa mente. Isso é tão pregado. E isso é tão contra a nossa fé. Porque o hedonismo é simplesmente uma afronta ao negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A idolatria do prazer é uma afronta direta ao ensino, à cruz de Cristo. Sim, a mensagem do Evangelho é: venha como estás. Mas a partir do momento que eu vim como eu estava,
Existe um Espírito que é santo habitando em mim, que me santifica, que me capacita para lutar contra a minha carne, para lutar contra os meus desejos. Espírito Santo que é como um alerta, piscando a todo tempo. Cuidado, cuidado. Só que ao invés de buscar agradar a Deus, nós somos extremamente tentados todos os dias a apenas nos agradar, a fazer aquilo que nos agrada. Só que o pedido de Deus a respeito dos seus discípulos e a respeito de nós é: santifica-os na verdade. Meus irmãos, para uma sociedade relativista, ainda existe uma igreja compromissada com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. É verdade que são textos escritos há milhares de anos atrás, contextos sociais, culturais específicos, cada um num tempo, numa época diferente. Mas, irmãos, aquilo que é eterno é imutável. A palavra de Deus permanece sendo a palavra de Deus, a verdade. E é nela que nós devemos andar. É nela que nós precisamos caminhar. É dela que a nossa mente precisa estar cheia. Porque ela é a verdade, e tudo que passa disso, irmão, é engano, é sofisma. Por isso que a gente não pode se contentar, irmãos, em conhecer pedaços picados, isolados. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com a verdade da palavra de Deus. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas vivem na mentira e elas odeiam a verdade, justamente porque a verdade lhes confronta, justamente porque a verdade lhes afronta. Mas o pedido de Deus, o pedido de Jesus ao Pai por seus discípulos é: Pai, não lhes tire do meio dos mentirosos, mas encha eles com a tua verdade. Que a verdade da tua palavra seja o crivo que diferencia os teus filhos dos filhos das trevas. Que andar na verdade seja uma marca da minha e da sua vida. Que lá no seu trabalho as pessoas conheçam você porque você é da verdade. Que lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no meio da sua família, as pessoas olhem para você e elas vejam a verdade de Cristo impressa no seu caráter. Que no momento das propostas, no momento das tentações, seja a verdade da palavra a te encorajar a permanecer firme nos preceitos e nos desígnios de Deus. Seja você o maior compromissado com a palavra de Deus lá no meio do seu trabalho. Irmãos, é tão fácil a gente encontrar por aí pessoas que pegam a Bíblia todo domingo, põe embaixo do braço e vai caminhando para a igreja dizendo: a paz do Senhor, a paz do Senhor. É tão fácil a gente ter no nosso convívio pessoas que dizem: eu sou crente, sou da igreja de fulano de tal, sou da denominação tal. Só que na hora da prova de fogo, irmãos, é gente que negocia princípios, é gente que negocia a verdade. E a gente não pode andar assim, irmãos, porque a verdade é inegociável. Ela é a verdade. A palavra de Deus não é uma verdade, ela é a verdade. E é exatamente isso que Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E fora, irmãos, da palavra de Deus, é tudo mentira. Somente a Escritura é a verdade. E ela é a base para mim e para a sua vida.
A palavra de Deus é a base para as escolhas que eu e você devemos tomar. A base de Deus, a palavra de Deus é a base para os nossos relacionamentos. A palavra de Deus é o farol, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é a verdade absoluta, pregando no meio da sociedade relativista. E eu e você, cheios dessa palavra, somos os arautos do reino, anunciando boas novas de salvação em um mundo que está perdido, em um mundo que está desenganado. Nós somos a verdade de Deus impressa, sendo anunciada, cartas vivas de Deus aos povos. Eu oro para que eu e você tenhamos a ousadia e a autoridade que o apóstolo Paulo teve, dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é uma coisa fácil você olhar para as pessoas e dizer: me imitem. Ainda mais quando se fala de cristianismo, ainda mais quando se fala de fé, porque a gente é falho, irmãos. Vamos combinar, nós não somos perfeitos. Mas como eu já falei para você, nós estamos em um processo de santificação. A igreja verdadeira permanece nesse lugar de santificação. E é a partir disso que nós temos autoridade para dizer para as pessoas: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes a gente tem o costume de dizer: não olha para o homem, olha para Jesus. Não olha para mim, olha para Jesus. Mas Paulo está dizendo totalmente o contrário: olhem para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje, olhando para dentro de você, olhando para o seu coração, para os seus relacionamentos e para as suas atitudes, se as pessoas olharem para você, elas vão ver Jesus. As pessoas vão encontrar Cristo no seu caráter, vão encontrar Jesus na sua vida. Isso é uma pergunta retórica para você levar no seu coração, para você sair desse domingo, sair desse congresso e levar lá para sua casa, levar lá para o seu trabalho. O quanto de Jesus tem no meu caráter, o quanto de Jesus tem nos meus relacionamentos, o quanto de Jesus tem nos meus diálogos, nas minhas falas, nas minhas piadas. A palavra de Deus é a única poderosa para nos santificar, para nos separar desse mundo mau, irmãos. Por isso é primordial que eu e você tenhamos um compromisso com a palavra de Deus, que eu e você amemos a palavra de Deus. O mesmo Jesus que estava fazendo essa oração em João 17, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, Ele mesmo é a palavra. Ele é a palavra viva de Deus, a palavra encarnada. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a verdade absoluta. Cristo é a verdade. Jesus é a nossa verdade. Ele é a palavra viva queimando nos nossos corações. Ele é a palavra que nos santifica. Ele é a palavra que nos tira do lugar de mortos em delitos e pecados, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Ele nos encontrou nesse lugar e nos vivificou. Ele é a verdade. Ele é a verdade suficiente, irmãos. Ele é a voz de Deus suficiente falando ao nosso coração. 1 Tessalonicenses 4:3a diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você quer ouvir Deus falando com você? Abra sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra, se encha da palavra, tenha intimidade com a palavra, ame a palavra, viva a palavra. Está dizendo aqui que a vontade de Deus é essa, a vossa santificação.
direção primordial de Deus para mim e para a sua vida. Seja santo, seja santa, se santifique, se purifique, se separe, se encha da palavra, ame a palavra. Porque, irmãos, nós já estamos vivendo um tempo profetizado por Paulo a Timóteo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Parece que Paulo estava falando sobre o dia de hoje. Parece que Paulo estava falando sobre o ano de 2022. Porque, irmãos, é geral. Parece que com coceira nos ouvidos, a correnteza nos leva a procurar mestres que querem falar aquilo que nós queremos ouvir, a procurar lugares que acalmem os nossos ânimos, que falem coisas agradáveis. Mas o compromisso que Paulo estava dando para Timóteo era com a verdade. Se a verdade vai te agradar, amém. Se ela não te agradar, ela continua sendo a verdade. E foi a respeito dessa mesma verdade que Jesus estava pedindo para que o Pai santificasse os discípulos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que o tema desse congresso é santificados pela tua palavra. A exposição da verdade gera santificação em nós, irmãos. A pregação da verdade, o compromisso com a verdade, confronta o nosso pecado, mas nos transforma. A própria palavra de Deus se revela como mais cortante que uma espada de 2 gumes. Por que mais cortante? Porque uma espada de 2 gumes, ela consegue ferir a pele, ela consegue alcançar até juntas e medulas, mas ela não consegue discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus pode. A palavra de Deus é viva e eficaz, e muitas vezes ela vai se revelar como essa espada, que vai nos confrontar, que vai nos ferir, que vai apontar o dedinho de profeta na nossa cara e vai dizer: você está errado, você precisa mudar. Mas é um confronto tão gostoso, porque mais uma vez, se Deus está nos confrontando, se Deus está nos chamando para a santificação, é porque Ele nos ama, é porque Ele ainda acredita em nós. Salmo 23 é uma coisa tão linda que a gente lê: ah, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará,
Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Mas mais à frente o salmista vai dizer: o teu cajado e o teu bordão me consolam. E eu não sei se você sabe, mas cajado e bordão são instrumentos de correção, são instrumentos de disciplina. Quando a ovelha começava a ir para um caminho paralelo, quando ela começava a sair do bando, a sair do rebanho, o pastor bom, o pastor que era pastor de verdade, pegava o bordão e o cajado. Com o bordão ele batia na ovelha e afugentava os lobos. Com a ponta do cajado curvado, ele puxava a ovelha pelo pescoço e trazia ela de volta. Só que nenhuma das duas coisas são confortáveis para a ovelha. O bordão na pele dói, o cajado no pescoço machuca. Mas se o bom pastor não nos puxar, a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Se o bom pastor não pegar o cajado e o bordão e der aquela sacudida na gente, seja santo, seja santo, seja santificado pela palavra, a gente vai se lançando cada dia mais no abismo da mentira. A gente vai cada dia para trevas mais tenebrosas. Mas ainda bem que nós servimos a um Deus, a um Cristo, que é o bom pastor, que nos alcança, que nos busca, que até nos confronta, até bate no nosso couro e diz: você está errado, você precisa de correção, igual meu pai e minha mãe fizeram comigo. Gente, eu apanhei demais, você tem noção. E pelos olhares que eu estou vendo aqui, um bocado de gente apanhou também. Apanhei, conheci o que é disciplina. Mas também foi didático para mim, porque eu sei que muitas vezes Deus vai pegar o cinturão e vai bater em mim, vai pegar o graveto, vai meter na minha canela. Mas é porque Ele não quer me ver no caminho de perdição. Por isso que Ele está dizendo para a sua igreja: santifiquem-se na verdade, santifiquem-se na palavra, sejam cheios da palavra, amem a palavra. Enquanto por aí estão com os ouvidos coçando, enquanto por aí estão buscando mestres que falem o que querem ouvir, vocês não, porque vocês são meus. A vocês eu tenho intimidade para corrigir, a vocês eu tenho intimidade para confrontar, porque vocês são meus filhos, vocês são meu povo, vocês são os meus sacerdotes, a minha igreja. E como dono do negócio, eu faço com ele o que eu quiser. Como dono da igreja, eu falo com quem eu quiser. Eu falo como eu quiser. Glória a Deus, irmãos, porque o Senhor continua falando conosco, porque o Senhor continua nos santificando. Quando a Bíblia fala para a gente ser santo, a Bíblia não está dando uma sugestão. A Bíblia fala: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Acabou. Ponto. Se eu tenho um conselho para te dar nessa noite, se é o desejo do seu coração ser santificado, se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Você viu aqui na encenação, inclusive parabéns pro pessoal, foi a falta de disciplina, irmão, com a leitura da palavra, a falta de jejum, a falta de oração. A gente foi só alimentando a carne, só alimentando os desejos da carne, e o espírito só lá morrendo. Mas se encha da palavra de Deus, seja sustentado pela palavra, permaneça na palavra, porque como Paulo escreve também aos Efésios, no dia mau nós estaremos protegidos. No dia que formos atacados, nós estaremos protegidos, porque a nossa mente está blindada com a palavra de Deus. Amém? Se ponha de pé no seu lugar nesse momento.
Feche os seus olhos, eu queria orar junto com você.